Olá pessoal, me chamo Marina Gressler, sou médica urologista e vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária, que é uma perda involuntária de urina, ocorre de uma maneira muito corriqueira. Uma em cada 3 mulheres acima de 45 anos sofre com esse problema. Então, nessa mini aula que eu preparei para vocês, nós vamos ter uma definição do que é incontinência urinária de esforço, quais são as causas, como que ela ocorre, que tipo de sintoma que eu vou ter quando eu tenho incontinência de esforço, como é feito o diagnóstico e as opções de tratamento. Então, vamos começar pela definição. O que é incontinência de esforço? É aquela perda involuntária de urina que ocorre no exato momento ou logo após ter feito algum tipo de esforço físico, né? Atividades como pular, como tossir, como espirrar, como rir, elevam a pressão dentro da bexiga, que ultrapassa a capacidade da uretra, a pressão da uretra de manter a urina lá, gerando uma perda urinária. Quais são as causas desse problema? A gravidez, né? A gente sabe que durante a gravidez tem toda uma alteração hormonal e o peso do bebê também provoca deixa os ligamentos mais distendidos, os tecidos mais soltos, podendo gerar incontinência urinária. O parto vaginal, as alterações relacionadas à idade, como a menopausa, a obesidade, fatores genéticos, às vezes sua mãe tinha escape de urina, pode ser que tu também vá ter, se você tem tosse crônica ou se é fumante há muito tempo. Então, como é que ocorre o normal? Normalmente, a bexiga está aqui, nesse desenho esquemático, aqui é o púbis, é aquele ossinho que a gente tem aqui logo abaixo na pelve, aqui então é a uretra. Quais são os fatores importantes para se manter uma continência urinária? Conseguir segurar bem o xixi quando a gente faz um esforço. A parte interna da uretra tem que estar saudável, tá? Porque aqui a gente tem um músculo que a gente chama de esfíncter interno. Esse músculo depende bastante de hormônio, de tecido vascular e tecido subcutâneo. A parte interna, então, é essa. Aqui é o ligamento, existe um ligamento entre o osso do púbis que faz a volta na uretra e mantém a uretra no lugar. É uma fáscia de tecido que ajuda a manter a uretra no lugar quando se faz algum esforço físico. Além disso, a gente tem a musculatura do assoalho pélvico, que a gente diz que é como se fosse um prato que mantém os órgãos pélvicos no lugar. A gente chama essa parte do corpo de assoalho pélvico. Então, essa musculatura também é importante para manter a continência. Então, quando a gente tem uma pressão por fora da bexiga, por exemplo, quando eu vou fazer um esforço de levantar um peso, ou quando eu vou tossir, ou quando eu vou espirrar, essa pressão ocorre em cima da bexiga, e se esses elementos de sustentação da uretra estão saudáveis, estão bem, não vai ter perda de urina, porque a pressão aqui é maior do que a pressão dentro da bexiga. Mas se eu tenho uma falta, um músculo interno da uretra que não está saudável, se eu tenho uma falta de sustentação do ligamento aqui, ou se a minha musculatura está muito fraca, quando eu tiver essa pressão dentro da bexiga, a pressão da bexiga vai ser maior do que a pressão de manter a continência na uretra, então vai escapar xixi. Então, quais são os tipos de sintomas que as pacientes com incontinência de esforço vão ter? É a perda justamente quando faz algum tipo de esforço físico. Pode ser em gotas, como pode ser em grande quantidade. É uma questão bem chata, limita a atividade sexual, tem uma perda da qualidade de vida. Pode também ter escape durante a relação sexual, que é muito constrangedor. Quando vai correr, quando vai pular, quando vai dar uma risada, quando quer brincar com as crianças, né? Quando quer ir para uma festa, tomou uma cervejinha, deu um pulo, escapou um pouquinho de xixi, quando espirrou, tudo isso são sintomas de incontinência urinária de esforço.
Como é que é feito o diagnóstico? Então, principalmente através do exame físico. O que acontece? No exame físico, eu consigo ver se a tua uretra está com uma boa sustentação, um aspecto saudável, também tem bastante vaso sanguíneo, se a parte hormonal está ok, se ela está bem sustentada, se ela tem algum divertículo ou alguma outra alteração na uretra que possa estar causando esse problema. Muitas vezes a gente precisa da urodinâmica, que é um exame que vai demonstrar essa perda de urina, e de uma ecografia, que é um exame de imagem para ver como é que está a anatomia do teu trato urinário. Daí a gente passa então para a parte do tratamento. Quais são as opções de tratamento para quem tem incontinência urinária de esforço? O que você já pode fazer na sua casa e que pode ajudar é perder peso, né? Quando você perde peso, a pressão que a gente faz na bexiga é muito menor, fica menor, né? Do que se tem muito excesso de gordura abdominal. Então, perder peso é um fator fundamental que pode ajudar muito para quem tem incontinência de esforço. Parar de fumar. Evitar, então, que a bexiga fique muito cheia, e isso significa, então, fazer xixi em intervalos regulares e diminuir a quantidade de líquido, tá? Além disso, pode-se optar pela fisioterapia, que através de fisioterapeuta especializado no tratamento das disfunções miccionais, ela vai avaliar qual é o grau de fortaleza da tua musculatura, né? E qual é o grau de coordenação da tua musculatura na hora de fazer xixi ou de segurar o xixi. A gente também precisa, e é muito importante, tratar a atrofia. O que é a atrofia? É a falta do hormônio que vem depois da menopausa, que também pode ocorrer durante o período da amamentação, né? E ocorre, então, uma falta de hormônio na uretra e esse tecido começa a ficar seco. Então, se você vai imaginar assim, é bem mais fácil a gente fechar como se fosse um pudinzinho, bem gordinho, bem para a gente coaptar, para a gente fechar esse buraco no meio, é bem mais fácil do que se fosse um cano duro de PVC. E o que acontece com a menopausa? Começa a ter essas alterações que deixam a uretra mais rígida, menos vascularizada, com menos tecido gorduroso, que dificulta então a coaptação. Além disso, tem uma menor vascularização daquele músculo interno da uretra. A gente pode tratar isso com hormônio, e para as pacientes que não podem receber hormônio vaginal, também com o laser. Existem opções também que são de injeção local ali na uretra, né, para tentar aumentar essa pressão intrauretral, que são usadas mais em países da Europa. E, em último caso, a gente também pode fazer a cirurgia, que é feita através de uma sustentação da uretra. Como é que é feita essa cirurgia, pessoal? A cirurgia é a que tem a maior taxa de sucesso no tratamento da incontinência urinária de esforço. Tem uma taxa de sucesso de 90%, 99%, e é um tratamento que é mais duradouro, né? A gente, então, restabelece essa sustentação externa da uretra através de um sling. O que é um sling? Uma faixa de um tecido sintético, tá? Que a gente coloca ou atrás da uretra, atrás do púbis, ou através de um buraco no osso, que a gente chama de forame obturador. Então, é um procedimento que dura em torno de meia hora. A gente faz um corte logo abaixo da uretra e 2 cortezinhos aqui ou aqui, tá? Ou se a gente for fazer ele nesse sentido, tem 2 cortezinhos aqui atrás do pubis. Então, a gente coloca essa telinha, faz o fechamento da uretra aqui pela vagina, não vai corte grande na barriga, o máximo é um cortezinho de 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui ou 1 centímetro aqui, e tem os cortes internos dentro da vagina. Bem importante lembrar que incontinência urinária de esforço não significa que a sua bexiga é caída. Às vezes pode ter a bexiga caída associada, que então deve ser corrigida no mesmo momento da cirurgia do sling, mas não significa o mesmo problema, tá? A gente pode ter uma bexiga caída sem ter escape de urina, e pode também ter escape de urina sem ter a bexiga caída, e também pode ter as duas coisas associadas. Então, se você ficou interessada, se
Se quer saber mais sobre a cirurgia ou sobre o tratamento da incontinência urinária, marca sua consulta que a gente pode te ajudar a ter uma qualidade de vida bem melhor e não ficar se limitando pelo escape de xixi. Durante a cirurgia, então, a alta é, em geral, no mesmo dia ou em 24 horas. A gente fica com a sondinha durante a internação, pode ter um pouquinho de sangramento, tem que limitar as atividades físicas por 30 dias no pós-operatório, e atividade sexual também, em torno de 2 a 3 semanas, e tem que ter alguns cuidados em relação à tela, porque é um tecido sintético, então, às vezes o organismo pode não querer aquele tecido ali. Mas isso também é super raro de acontecer. Certo, pessoal? Um abraço a todos, uma ótima semana e contem comigo se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem, é só mandar pelo contato aí. Um abração e boa semana.